Vamos à questão número 4. Agora, tranquilidade. Então, e o problema das questões é que são muito conteúdos, né? Não é só um assunto ali perdido, né? Muito bem, vamos à questão de número 4, né? Os caríssimos estão com a palavra com a questão de número 4. Letra C, Otávio. Quem mais? Alguém aí habilita-se? Vamos lá. Vamos aos comentários. Analise a seguinte situação. O presidente da República edita medida provisória que resulta na revogação expressa de determinada lei que era objeto de controle em ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. A gente também acha que é C. Perante o Supremo Tribunal Federal. Diante do fragmento descrito e de temas correlatos, julgue os itens seguintes e assinale a opção que contempla a totalidade de itens corretos. Item 1. O conceito de relevância e urgência, na medida provisória, expressa discricionariedade. Não, meu aluno, está errado. O conceito de relevância e urgência não expressa discricionariedade. Na realidade, o conceito de relevância e urgência nada mais é do que um conceito jurídico indeterminado. Qual é a diferença fundamental entre os conceitos de relevância e urgência e de discricionariedade? Galera, na relevância e urgência, que caracteriza um conceito jurídico indeterminado, o que se tem é uma vinculação do presidente da República a uma circunstância fática específica, ele não tem escolha. Significa dizer que no conceito jurídico indeterminado, só há uma escolha do agente, ele não tem liberdade. Ou ele escolhe aquele caminho e ele está correto, ou ele não escolhe, ou escolhe de maneira equivocada e haverá ilicitude. O presidente não tem, galera, a liberdade de dizer o que é relevante e urgente. A noção de relevância e urgência é aferida à luz do senso comum, à luz das ciências, à luz da máxima de experiência dos magistrados, mas é um conceito fechado. Ele não é aberto. Não se pode enquadrar tudo e qualquer coisa como relevante e urgente, ao bel prazer, ao critério de discricionariedade do chefe do Poder Executivo. É por isso que o conceito de relevância e urgência, ele só tem um caminho possível. Ou aquilo que é enquadrado como tal é relevante e urgente, ou não é. Não tem escolha. Consequentemente, como não há escolha, qualquer vício no enquadramento pode ser questionado judicialmente. Então, é plenamente possível a sindicabilidade diante de um conceito jurídico indeterminado. É por isso, meu aluno querido, que é plenamente possível controle judicial do conceito de relevância e urgência. O Supremo entende que é perfeitamente possível verificar do ponto de vista judicial o que seja relevante e o que seja urgente. É possível controle de constitucionalidade de medidas provisórias. É possível controle de constitucionalidade em relação aos elementos relevância e urgência. Plenamente possível. O Supremo entende dessa forma. E isso só demonstra que estamos diante de um conceito jurídico indeterminado e não de uma discricionariedade. Porque se fosse discricionariedade, o Poder Judiciário não poderia sindicalizar ali, verificar se o ato está correto ou não, sindicar, na realidade, o ato, né? Verificar se o ato está correto ou legal ou ilegal. Então, meu aluno, errado, item 1, a relevância e urgência na medida provisória é um conceito jurídico indeterminado, o chefe não tem escolha, como há na discricionariedade, e, portanto, o Poder Judiciário pode, sim, fazer controle frente aos esses conceitos. Jurisprudência já pacífica e consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Item 2. Com a revogação da lei, a ação direta de inconstitucionalidade em trâmite no STF perde o seu objeto. Errado. Não necessariamente, meu aluno querido. Aqui, nós temos que ter um cuidado. É importante que você entenda que a medida provisória, ela pode ou não ser convertida, caríssimo. Quem me garante
que a MP vai ser convertida em lei? Quem me garante, ao menos, que o Congresso Nacional vai apreciar a medida provisória sem que ela caduque? Nós não temos essa certeza. Como não há essa certeza, o que vai acontecer aqui? Na realidade, a lei, ela vai, a ação direta de inconstitucionalidade, ela vai ficar com o trâmite suspenso, sobrestado, até a apreciação ou não da medida provisória. Se a medida provisória for apreciada e for convertida, significa dizer que a medida provisória teve eficácia, plenitude e, portanto, o ato revogatório foi legítimo. Se a medida provisória, por outro lado, não for convertida em lei ou não for apreciada, for rejeitada, por exemplo, quer dizer que aquela pretensão revogatória feita pela medida provisória é inexistente. Como ela é inexistente, a ação direta de inconstitucionalidade volta a ter regular trâmite porque o efeito revogatório não se opera. Em síntese, o efeito revogatório da medida provisória só é efetivo quando a medida provisória é efetivamente convertida em lei. Se a medida provisória não é convertida em lei, o efeito, por qualquer motivo, o efeito revogatório não subsiste e, consequentemente, o trâmite da ação poderá seguir normalmente. Em síntese, havendo uma medida provisória que revoga uma lei que é objeto de controle de constitucionalidade, o que nós vamos ter? A medida provisória vai ter o condão de suspender o trâmite da ação direta de inconstitucionalidade. E esse trâmite é suspenso até quando? Enquanto não decidida acerca da medida provisória. Decidida acerca da medida provisória e a medida provisória sendo aprovada, convertida em lei, aí não tenha dúvida, a revogação se opera definitivamente e aí se declara a perda do objeto. Se a medida provisória não é convertida, ela é rejeitada, significa dizer que a revogação tornou-se ineficaz. Consequentemente, sendo ineficaz a revogação, volta a andar o trâmite da ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, errado o item 2, não é muito bem esse ponto. Item 3, a medida provisória revela um típico exemplo de uso capião de legalidade. Não, errado também. Galera, o que é o uso capião de legalidade? É algo muito próximo daquela ideia de uso capião que nós conhecemos lá no direito civil. O que é uso capião? É a aquisição da propriedade em razão do decurso do tempo. Isso é uso capião, a aquisição da propriedade em razão do decurso do tempo. O que é uso capião de legalidade, galera? É uma lei tornar-se legal em razão do decurso do tempo. Uma lei que nasce ilegal, que nasce inconstitucional, tornar-se constitucional em razão do decurso do tempo. Aqui seria o que nós denominamos de constitucionalização superveniente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, né, galera? O ordenamento jurídico pátrio veda a constitucionalização superveniente. Portanto, isso seria uso capião de legalidade. Medida provisória aqui, em tese, não tem nada a ver com uso capião de legalidade, tá? Lembrar que essa ideia de uso capião de legalidade, ela não é aceita no ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Item 4, a medida provisória é lei sob condição resolutiva. Sim, medida provisória é lei sob condição resolutiva. São duas as espécies de condição. A condição pode ser suspensiva ou pode ser resolutiva. Na condição suspensiva, galera, a eficácia do ato, do negócio, etc., fica condicionada à ocorrência da condição. Quer dizer, o ato só passa a ter eficácia, efeito, gerar efeitos jurídicos com o implemento da condição. Essa é a condição suspensiva. Na condição resolutiva, não. O ato, ele se extingue, perde eficácia com o implemento da condição. E por que se diz que a MP é lei sob condição resolutiva? Primeiro, porque a medida provisória, uma vez publicada, ela é eficaz de per si, imediatamente, ressalvada, por exemplo, a questão pertinente à matéria tributária, que tem os princípios constitucionais que devem ser observados. Mas a medida provisória é lei e se aplica imediatamente. E por que a medida provisória é lei sob condição resolutiva? Galera, a medida provisória, ela é fadada
ela é necessariamente destinada a ter fim. Embora nós tenhamos medida provisória regulando uma série de coisas aí, porque há decreto legislativo que impõe a manutenção da eficácia da medida provisória. Mas ela é fadada a um fim, galera. A medida provisória ou vai ter fim com a conversão em lei, ou vai ter fim com a sua reprovação, ou vai ter fim com a sua caducidade. 3 hipóteses: conversão em lei, reprovação, caducidade. Caducidade quando ela não é apreciada. Então, como a medida provisória é um ato normativo que é fadado a ter um fim necessário, então ela está submetida a uma condição resolutiva, que é qualquer uma dessas 3 situações. Como eu não sei qual delas ocorrerá, é uma condição e não um termo, tá? Por isso, medida provisória é lei sob condição resolutiva. Consequentemente, meu querido aluno, item 1, item 2 e item 3 são incorretos, trazem afirmações indevidas. Item 4 é um item verdadeiro e, portanto, os caríssimos acertaram a questão. O gabarito é a letra C de sacola para a questão de número 4, tá? Muito bem, caríssimos, parabéns, caríssimos, mataram a questão, letra C de sacola. Vamos agora